Equações biquadradas é o tema da nossa aula de hoje. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma equação de quarto grau, né? Como é que eu sei que a equação é de quarto grau? Quando o meu maior expoente da minha incógnita aqui, ó, for quarto. Então, aí eu tenho uma equação de quarto grau. Então, essa equação biquadrada, eu sempre vou utilizar quando eu tiver uma equação de quarto grau. Então, o que eu vou fazer primeiro? Então, antes de começar, eu vou precisar fatorar essa equação. Fatorar de que forma, né? Na verdade, eu vou fatorar só esse primeiro termo. Eu vou escrever esse primeiro termo de outra forma, né? Por quê? Porque o máximo da equação que eu sei fazer até agora, né, de todas as aulas que a gente fez, é a equação de segundo grau. Então, eu vou forçar essa minha equação virar uma equação de segundo grau. Então, o que eu fiz? Eu transformei esse x à quarta em x quadrado elevado ao quadrado, né? Porque pela propriedade da potência, potência de potência, a gente multiplica e volta para cá, né? E não mudou nada, só mudou o jeito de eu escrever. Por que eu fiz isso? Porque eu vou substituir esse meu x quadrado aqui, ó, por y. Então, onde apareceu o x quadrado, eu vou colocar y. Então, vamos colocar aqui, ao quadrado, menos 8. No lugar do x quadrado, eu vou pôr y, mais 16, igual a zero. Pronto. Virou uma equação de segundo grau, né? E a equação de segundo grau, eu sei resolver. Eu vou fazer pelo método de Bhaskara. Então, qual é a fórmula? Eu vou colocar a fórmula aqui, ó. Fórmula de Bhaskara. B ao quadrado, menos 4ac. Essa aqui é a fórmula. E aí, eu vou resolver. Então, só para relembrar, o meu A é o número que está com y quadrado, que no caso vale 1. O meu B é o número que está junto com y, que vale menos 8. E o meu C é o número sozinho. Então, substituindo aqui, eu vou ter menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes C. Então, aqui, 64. E 4 vezes 1 vezes 16 dá 64. Então, meu delta deu zero. O delta dando zero, eu continuo a minha conta, né? Eu não vou parar a minha continha. Vou continuar fazendo a resolução. Então, vamos fazer aqui. Qual é a segunda parte do Bhaskara, né? Eu vou colocar a fórmula aqui. Como eu tô falando de y, aqui eu vou colocar y. Então, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, essa é a outra parte da fórmula de Bhaskara. Então, vamos substituir os valores. Aqui o b é negativo, com o negativo da fórmula ele fica positivo. Raiz de delta, que o delta é zero, sobre 2 vezes 1. E lembrando que toda vez que eu tenho um delta igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Então, eu não preciso fazer duas vezes, eu vou fazer uma só. Então, vai ficar 8, que mais 0 menos 0 dá 0, dividido por 2. Então, eu tenho que o meu y vale 4. O que eu não posso esquecer? Que eu não terminei a minha continha aqui, né? Na verdade, o meu enunciado está em x. Então, eu tenho que voltar o meu valor, a minha incógnita aqui para x. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu chamei de y o x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a y. Foi isso que eu fiz, né? E aí, eu tenho a resposta aqui. Então, o que eu vou fazer? No lugar do meu y, eu vou pôr o que eu achei do valor do Bhaskara. E aí, eu resolvo aqui que x, né? Como é que eu resolvo aqui? Mais ou menos raiz de 4, x igual mais ou menos 2. Pronto. Esse sim é o resultado, é a resposta dessa minha equação b quadrado. Ok? Então, a aula de hoje foi sobre a equação quadrada. Na próxima a gente vai falar sobre um outro tema interessante, ok? Até mais então. Tchau, tchau.